Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no nosso programa de hoje nós vamos falar da receita líquida da JBS no primeiro trimestre desse ano. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema interessante: analfabeto funcional aqui no Brasil. Você vai ver o resultado de uma pesquisa divulgada em nível nacional sobre abate de bovinos. Vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho, diretor da Incomagri, e nós vamos falar de uma tecnologia que você vai conhecer aí, um novo pulverizador com sensores ópticos e pode gerar economia de até 95% em aplicações de herbicidas. E também vou comentar de um acordo de leniência entre um frigorífico e a Advocacia Geral da União. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da receita líquida da JBS no primeiro trimestre desse ano. Nesse primeiro trimestre, a JBS registrou uma receita líquida consolidada de 114 bilhões de reais, o que representa um aumento de 28% em relação ao primeiro trimestre de 2024. No período, cerca de 76% das vendas globais da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a companhia atua e 24% por meio de exportações. O lucro líquido consolidado da JBS subiu 77,6% no primeiro trimestre deste ano. Isso na comparação totalizando 2,9 bilhões de reais. Excluindo os itens não recorrentes descritos no relatório, o lucro líquido ajustado é de 3,3 bi no trimestre. O Gilberto Tomazoni, que é o CEO mundial da JBS, ele escreveu no relatório: a JBS abre 2025 com um dos seus melhores resultados para um primeiro trimestre. Em mais uma demonstração da força da plataforma mundial diversificada, a receita líquida da JBS cresceu 28% e o lucro líquido 77,6%, com margem EBITDA de 7,8%, em um período tradicionalmente mais fraco para a indústria mundial de proteína. Trimestre após trimestre, os resultados da JBS comprovam que fizemos as escolhas corretas na construção e gestão da nossa plataforma. E agora vamos comentar de uma pesquisa que foi divulgada em nível nacional sobre abate de bovinos. O IBGE divulgou os primeiros resultados da pesquisa trimestral de abate, que é a PTA, de animais aqui no Brasil neste ano. E com um crescimento de 1,5% em relação ao trimestre anterior, o volume de 9.710.000 cabeças abatidas consolidou-se como o maior já registrado para um trimestre. Em destaque, o mês de janeiro de 2025 atingiu a marca de 3.290.000 animais, superando o recorde anterior, que foi em agosto de 2023, com 3.180.000 animais. O mercado físico do boi gordo encerra a semana com a maior parte das praças pecuárias em queda. Na contramão do mercado físico, a B3, a Bolsa, fechou o último dia da semana passada positivo, com destaque para o contrato de junho de 2025, valorizado. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema interessante:
nós vamos falar do analfabetismo funcional aqui no Brasil, que é um baita de um problema muito sério. Guido, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um tema que é preocupante, né, Guido? Quer dizer, a turma vai para a escola, mas aprender que é bom, nada, né? Exatamente. E aí que está a pobreza do Brasil, a miséria do Brasil. Nós colocamos os filhos a duras penas nos colégios, mas a metodologia de ensino não leva esses meninos para frente. E a gente assiste hoje, Antônio, profissionais com diploma na mão que são considerados, seguindo critérios internacionais, são considerados analfabetos funcionais. Então, o Brasil, de alguns anos para cá, de 20 anos para cá, eles resolveram abrir faculdades de tudo nos 4 cantos do Brasil e facilitar estas pessoas a adquirirem diplomas. E hoje nós temos profissionais com canudo na mão que não sabem exercer a profissão, sequer sabem escrever direito, expressar as suas ideias. Isto significa que nós vamos continuar no mesmo marasmo, tendo esperança que o Brasil melhore. Mas, Antônio, existe um setor no Brasil que ignora isso e cresce à revelia disso, Antônio. Que é o agro, né? Exatamente. O agronegócio coloca a gente numa situação extremamente importante. Para nós termos ideia, o americano, aquele estadunidense lá, os eleitores do Trump, o americano produz para 4 brasileiros. Então, a produtividade do Brasil, por conta exatamente dessa questão cultural, dessa questão do conhecimento profissional, nós não conseguimos competir. Então, a nossa produtividade é baixa e o nosso produto passa a ficar caro aqui dentro do Brasil. Mas o agronegócio é diferente. Eu me lembro, Antônio, quando comecei a trabalhar plantando lavouras, em que o funcionário, a maioria deles eram analfabetos e ganhavam um salário mínimo, cada um. E isso era a norma. Hoje, a gente assiste profissionais do agronegócio nas lavouras, por conta da tecnologia implantada dentro das propriedades rurais, profissionais ganhando até R$25 mil por mês por conta do conhecimento, pessoas que estudaram, são profissionais de nível superior que têm que mostrar que sabem, senão não ficam na propriedade. O agronegócio hoje, ele é tão rentável, tão produtivo quanto o agronegócio americano. Mas por conta exatamente que o governo ou os governos não interferiram nas exigências tecnológicas do agronegócio. Então, nós temos uma área da economia brasileira que supera tudo isso. E eu fico imaginando assim, se nós tivéssemos colocado todo este aparato em outras frentes de trabalho do Brasil, nós estaríamos no primeiro mundo. Mas, no entanto, o nosso agronegócio está no primeiro mundo e o restante não, Antônio. Ô Guido, e parece que, infelizmente, nós não estamos vendo nenhuma diretriz profunda nesse sentido, né, Guido? Principalmente voltado para a área de pesquisa, voltado para a própria área de educação, começar desde o pequenininho. O que a gente percebe é que hoje um professor basicamente não tem valor nenhum, né, Guido? Antônio, tanto financeiramente falando, quanto dentro de uma sala de aula. O sim, desrespeito
da turma é muito grande. Eu acho, na minha visão, Guido, que nós ultrapassamos o limite da desobediência e da desinformação. Exatamente, Antônio. E nós vamos assistir o seguinte: quem está passando nos primeiros lugares nos vestibulares e nos concursos públicos são pessoas que estudaram nos colégios militares, nos colégios cívico-militares, por conta de que existe um trabalho de hierarquia, de disciplina, que o colégio particular não tem. Então a gente assiste, inclusive a escola pública que não é cívico-militar, o professor ser agredido, ser ofendido pelos alunos. Então, esse modelo implantado no Brasil de 20 anos para cá, que se colocou uma metodologia de ensino que não está resolvendo. O brasileiro continua sem adquirir conhecimento. E para piorar, Antônio, esta prática da criança, do adolescente e do jovem utilizarem o celular, o brasileiro está falando um português com pouquíssimas palavras, porque o celular está emburrecendo o brasileiro. E na verdade nós não temos uma internet, de maneira geral, o que nós temos é a infernet, né, Guido, que está destruindo a maioria da população. A turma não está sabendo usar e entrou de cabeça nisso aí, pensando que fosse a salvação do planeta, e infelizmente não é. É uma desgraça que nós estamos vendo corroendo principalmente o povo brasileiro, que já, de maneira geral, é assim meio... É claro que existem as exceções, mas é um povo que não está nem aí para a paçoca, né, Guido? Não está, e nós precisamos observar o seguinte: Japão, Coreia do Sul, China, criança tem horário para ver celular, porque o celular ele é viciante. E por isso é que no Brasil que nós chamamos da babá eletrônica, uma criança de 1 ano, 2, 3, ela fica usando como entretenimento o celular. Isso é péssimo, Antônio, péssimo para o Brasil. Na verdade estamos criando monstrinhos, infelizmente. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Até a próxima, à disposição. Obrigado, Guido. E depois do intervalo eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. Ele é diretor da Incomagre e nós vamos falar de tecnologia. Você vai conhecer o novo pulverizador com sensores ópticos. E ele pode gerar uma economia de até 95% em aplicações de herbicida. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de um acordo de leniência entre um frigorífico e a Advocacia Geral da União. A processadora de alimentos Minerva, ela deverá pagar 22 milhões de reais à União em acordo de leniência assinado com a Advocacia Geral da União, a AGU, e também a Controladoria Geral da União, a CGU. Pelo menos foi o que informou a AGU. A decisão, ela tem base na lei anticorrupção e os fatos objeto do acordo são anteriores a 2018, acrescentando que eles envolveram o pagamento de vantagens indevidas a fiscais agropecuários vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária em Araguaína, Tocantins. A AGU disse que a questão ela foi investigada no contexto das operações Lucas e Vegas, que apuraram o envolvimento de mais de uma dezena de empresas de processamento de alimentos. A AGU afirmou que durante as negociações do acordo foram avaliados e reconhecidos os aperfeiçoamentos do programa de integridade adotado pela empresa e que, além do pagamento da multa, a Minerva também se comprometeu a aprimorar as suas políticas de governança e também de compliance. Procurada, a Minerva não deu
resposta de imediato a pedido de comentário da Reuters, por e-mail fora do horário comercial. E agora eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. O Carlos, ele é o diretor da Incomagre, uma importante empresa que já está há muitos anos aqui no Brasil. E nós vamos falar de uma mega tecnologia. Você vai conhecer agora o novo pulverizador com sensores ópticos que pode gerar uma economia de até 95% em aplicações de herbicidas. Carlos Reinaldo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Carlos? Bom dia, muito prazer estar com vocês novamente. Tudo ótimo por aqui. Então tá bom. Ô Carlos, a gente sabe que a Incomagre já é uma empresa que está radicada no Brasil há muitos anos e hoje é considerada uma das melhores empresas em implementos agrícolas. Me fala um pouquinho sobre essa nova tecnologia que vocês lançaram e realmente eu fiquei assim, feliz, porque é uma tecnologia diferente, parece-me que, se não me falha a memória, é a única no Brasil, né? Realmente a Incomagre tem apostado muito em tecnologias que trazem economia para o produtor, sustentabilidade no campo e rendimento operacional e excelência, principalmente na linha de pulverização. Então, nós equipamos o Overlander, que é uma linha de pulverizadores automotrizes, que vem ganhando espaço no mercado. Nós já lançamos em 2022 o Overlander 2000, em 2023 o Overlander 2700. No ano passado, lançamos o maior pulverizador do Brasil, que segue em testes aí em Luiz Eduardo Magalhães. E agora trouxemos uma tecnologia em parceria com a Smart Sensing do Brasil, com sensores Widget, que é o Overlander Headshot, montado sobre a plataforma do Overlander 2700. Ele conta com sensores ópticos que fazem a leitura da clorofila nas ervas daninhas e realizam a aplicação seletiva, promovendo aí reduções em aplicações em até 95% em situações aí de baixa infestação de plantas daninhas. Mas é um sistema incrível aí que permite ao produtor grandes economias. O que a gente percebe dentro do convencional, você entra dentro do trator, liga tal e sai pulverizando tranquilamente. Quer dizer, vai pegar planta daninha, vai ter local que não vai ter planta daninha, mas ele vai jogar o produto, enfim, nós estamos desperdiçando o produto. Com a Overland, você simplesmente começa a trabalhar e ele só vai aplicar o produto aonde tiver a erva daninha. Exatamente, ele dispensa um mapeamento prévio, então basta o equipamento já estar calibrado e ele sai pulverizando. Onde faz a leitura da planta daninha, ele aplica. Onde não tem planta daninha, não aplica, tendo aí grandes economias. E a grande vantagem é que o equipamento pode trabalhar em 4 modos de pulverização. Esse seria a pulverização localizada, que gera as maiores economias. Tem o sistema de pulverização dual, onde a gente consegue trabalhar pulverizando em baixas doses em área total, e onde tiver a planta daninha ele faz uma dose completa. Então seria um segundo modo de trabalho. Pode trabalhar o verde sobre verde, que aí define-se através de reconhecimento de linha com inteligência artificial. Ele reconhece a linha da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar, qualquer que seja o cultivo em linha, e aplica somente na entrelinha. Ou o contrário, ele enxerga a linha e aplica só na linha. Há casos, por exemplo, de aplicações no cultivo do milho só em cima da linha para controle da cigarrinha, ou regulador de crescimento no algodão, aplicar só sobre a linha do algodão. Mas o mais comum é entender qual que é a linha de cultivo e aplicar na entrelinha para fazer o controle de plantas daninhas. E ainda temos um quarto modo de pulverização, que é a pulverização convencional. A máquina faz tudo isso e ainda faz a pulverização convencional com desligamento bico a bico, compensação de curva e frequência pulsada. Então, além disso, ela entrega uma pulverização convencional com a última tecnologia disponível, válvulas Widget também,
espaçadas a cada 25 centímetros, estão gerando mais redução comparado aos pulverizadores convencionais do mercado e com a alta eficiência. E para a gente ter um disparo preciso, a Incomagre desenvolveu um sistema de estabilização de barra, nomeado Stab-On. Então, é um sistema de estabilização ativo, que permite um controle de barras excelente, mantendo o sensor sempre nivelado para poder realizar a leitura da planta daninha, às vezes com até 1 centímetro quadrado. Ele realiza a leitura e poder fazer o disparo preciso. Por isso o nome Headshot, precisão de um sniper. Carlos, deixa eu fugir um pouquinho. Ao invés de herbicida, por exemplo, eu posso fazer a pulverização de fertilizante, por exemplo, biológico, na própria linha, porque quando você falou que ele seleciona a linha ou a entrelinha, né? Eu posso fazer a aplicação de algum produto biológico direto na planta, em cima da planta? Sim, por exemplo, no caso do milho, principalmente espaçamentos aí 75, 90, você pode, ou na cana, ou no algodão, fazer aplicações direcionadas somente na linha de cultivo. Gerando economias aí já a partir de 50%, porque a entrelinha você já não está aplicando. Então, gera economias muito grandes e o payback desse equipamento, para grandes áreas principalmente, é muito rápido. Agora, qual é a distância das barras? Qual é o comprimento dele? O nosso lançamento tem 30 metros, mas pode ser montado com 27 ou 25. Tá, e esse produto, esse implemento, vocês já têm isso aí na linha de produção? Já tem pronta entrega? Nós produzimos 2 máquinas. A primeira foi o protótipo, que está fazendo trabalhos de demonstração, e levamos para a Grishow uma versão ali para apresentar para os nossos principais clientes. Tá, e qual foi a aceitação? Nós tivemos uma procura bastante interessante por alguns setores aí, principalmente a região centro-oeste e norte do Brasil, e também o setor canavieiro bastante interessado em conhecer a tecnologia. Então, agora já fazendo um trabalho comercial junto a esses grandes grupos, a esses clientes, estão levantando possibilidades de fazer demonstrações a campo. Tá, e esse implemento, esse equipamento, essa tecnologia, é claro, muita coisa foi desenvolvida pela Incomagre, mas muita coisa também deve ter sido feita em parceria com algum país aí. É mais ou menos assim que funciona? Exatamente. A Smart Sensing Brasil é o importador dos sensores da empresa holandesa Wirit. A Wirit é uma empresa super consagrada em sensores para pulverização seletiva. Eles já estão no mercado há mais de 25 anos, então não é uma tecnologia recente, porém vem ganhando cada vez mais relevância. Eles desenvolveram esse sistema para limpeza de calçadas e ruas lá na Europa. E o mercado agrícola vem crescendo e eles apostaram bastante nisso. E a Incomagre é o primeiro fabricante a montar com os sensores Wirit uma máquina produzida de fábrica com garantia e a qualidade do nosso produto. Não, eu tenho certeza absoluta, e acho que sem medo de errar, que é isso que nós estamos precisando, de economia. E economia é igual unha, se não cortar ela cresce. Então, eu vejo que só pelo fato de você poder fazer uma seleção e jogar o produto, aplicar o produto só naquilo que foi selecionado, só aí já é uma grande compensação e basicamente é isso realmente que nós estamos precisando. E eu tenho certeza absoluta, viu, Carlos, que a hora que tiver aí, vocês estiverem já com a máquina pronta já para lançar no mercado, eu gostaria de ser um dos primeiros aí a divulgar isso aí, para nós é muito interessante. Muito legal, e ela apresenta ganhos não só com relação à economia e eficiência, mas encoraja o produtor a usar os produtos de maior performance no mercado, que às vezes não são os mais baratos, mas como ele está sendo aplicado somente na planta daninha, ou às vezes em 10% da área ou 5% da área, faz com que o produtor enxergue agora vantagem em utilizar os melhores produtos do mercado, os melhores herbicidas com maiores efeitos sobre as plantas daninhas, diminuindo população, diminuindo resistência de plantas no campo. Verdade.
Bom, eu conversei com Carlos Reinaldo Nogueira Filho, diretor da Incomagri, que lançou agora no mercado um pulverizador com sensores ópticos que chega a economizar até 95% em aplicação de produtos químicos aí na sua lavoura. Carlos Reinaldo, muito obrigado mesmo. As portas aqui do nosso programa estarão sempre abertas para quando precisar. Muito obrigado e um bom dia. Em nome da Incomagri, eu agradeço a todos, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.